Olá, segundo ano, mais uma semana se inicia e hoje nós vamos continuar falando sobre a história de Moisés, sobre a libertação do povo de Israel do Egito. Eu tô assim bem pertinho de vocês porque eu estou com muitas saudades e eu quero que vocês também fiquem bem pertinho de mim. Nós vimos durante algumas aulas sobre como Deus agiu sobre Moisés. A gente viu que Deus, para poder libertar e amolecer o coração de Faraó, ele enviou algumas pragas e que Faraó se tornava relutante a cada uma delas. Nós vimos também que sempre que era conveniente para Faraó, o que ele fazia? Ele chamava Moisés e falava da seguinte maneira: Moisés, se o seu Deus acabar com essa praga, eu juro que vou libertar o seu povo. Então Deus ia através de Moisés e acabava com a praga. Mas o que Faraó fazia? Ele relutava e voltava atrás e não deixava o povo de Israel ir. Então Deus enviou uma última e a mais triste praga. Era a morte de todos os primogênitos. E para que o povo de Israel não fosse atingido, eles deveriam fazer algumas coisas. Mais uma vez, Faraó estava relutante e se recusava a libertar o povo de Israel a cada dia. Então, Moisés chamou o povo de Israel e pediu para que eles ajuntassem todos os objetos de ouro, todos os objetos de prata, os objetos de valor. Ele pediu que o povo de Israel arrumasse as suas coisas, pegassem as suas roupas, as suas sandálias e guardassem tudo, porque eles fariam uma grande viagem. O povo de Israel também deveria matar um cordeirinho. Eles deveriam matar um cordeirinho, como eu disse, né? E pegar o sangue e passar na viga da porta. A viga da porta é a parte de cima da porta. Eles também deveriam assar carnes e ervas finas e servir a toda a família. Após o povo de Israel seguir todas as ordens de Moisés, o anjo do Senhor passaria à meia-noite, matando todos os animais, todos os primogênitos, né? Todos os primeiros filhos dos animais e até das pessoas. Moisés avisou a Faraó dessa última e mais terrível e mais triste praga. Mas Faraó continuava com o coração endurecido. Alguns egípcios acreditaram nas orientações e no aviso de Moisés. Mas Faraó não. Alguns até tiveram medo, porém continuaram obedecendo às ordens de Faraó. E então, à meia-noite, o anjo do Senhor passou e chegava nas casas do povo de Israel em que tinha o sangue e não entravam. Porém, nas casas dos egípcios e até lá no palácio, o anjo passou. E naquele dia, ouviu-se gritos de desespero, ouviu-se choros, ouviu-se lamentos. Imagine uma mãe ou um pai perder o seu filho, o seu primeiro filho. E assim como Faraó, algumas dessas famílias tinham apenas um filhinho, ou seja, elas perderam os filhos, perderam tudo. Eu, como mãe, fico imaginando a tristeza daquele povo, daquelas mães, ao perderem os seus filhos. Mas isso tudo aconteceu por culpa única e exclusivamente de Faraó. Ele não quis ouvir a voz de Deus. Tudo que Deus havia feito, todas as pragas que Deus havia feito cair sobre os egípcios, era única e exclusivamente para que Faraó entendesse que Deus era Deus, que ele era o único Senhor e que era para Faraó atender o pedido dele. O povo de Israel estava ali como forasteiro, eles não eram o povo do Egito, ali não eram as terras deles. Mas Faraó tinha o coração duro e cada praga lançada, o coração dele endurecia mais.
Então o faraó, depois de chorar pelo seu filho, chamou Moisés naquela noite ainda, naquela madrugada, imediatamente, e pediu para ele se retirar junto com o povo de Israel do Egito. Mas isso não duraria muito. Mas o povo de Israel seguiu as orientações e pegaram a sua sacola, né, com as roupas, com o ouro que alguns vizinhos deram para eles, com as pratas. Pegaram seus animais, os seus servos e até algumas pessoas do Egito, algumas famílias do Egito também saíram junto com o povo de Israel. Imagine uma multidão, porque eram muitas e muitas e muitas pessoas saindo da madrugada para ser livre. Uma grande caravana se formou. Todos acreditavam que Deus estava com eles. E eles seguiram a sua grande e maravilhosa viagem. E nós vamos descobrir o que vai acontecer com eles na próxima aula de ensino religioso. Agora pegue o seu livro e juntos vamos realizar as atividades. Eu vou explicar para vocês passo a passo delas, tá bom? Aqui na página 38 do seu livro, tá escrito assim, ó. O faraó chorou muito quando seu filho mais velho morreu. Tantos problemas por causa de um povo escravo. Então, ele permitiu que eles saíssem do Egito. Enfim, os hebreus haviam conseguido a liberdade que tanto queriam. Até hoje, eles comemoram essa libertação. Aqui nós temos alguns símbolos da Páscoa e o seu significado. Aí você vai ligar. Por exemplo, ó, tristeza pela escravidão. Vai ligar esse ramo aqui. Um coração sem pecado significa os pães, que é o corpo de Cristo. Jesus, que é o Cordeiro Maior, que tirou o pecado do mundo. E o sacrifício de Jesus na cruz, que é o sangue dele. Vocês irão ligar. Na página 39, aqui em cima, no número 2, está escrito assim, ó. Os israelitas receberam instruções especiais para se protegerem da 10ª praga. Depois, deveriam preparar sua bagagem e esperar. Leia o texto bíblico e então coloque em cada mala as instruções dadas por Deus. Então, vamos lá. O que deveriam sacrificar? Está escrito em Êxodo 12, versículo 15. Você vai lá em Êxodo e vai pegar e vai escrever aqui, tá bom? Aqui desse lado aqui, ó. Como se protegeriam da 10ª praga? O lugar, como eles deveriam fazer, onde e com o que? Está escrito em Êxodo 12, versículo 22. Aqui embaixo, o que deveriam levar para a viagem? Êxodo 12, versículo 11. Aqui, ó, o que deveriam pedir aos egípcios? Está escrito em Êxodo 12, versículo 35. Nesse aqui, o que deveriam comer? Está escrito em Êxodo 12, versículo 8. Então é isso, segundão. Até a próxima aula, tá? Beijos!